Esta es una antesala del Congreso, el 27º Congreso de Patología Clínica, Latinoamericano de Patología Clínica, y vamos a tener en este curso la armonización de la medicina en laboratorio desde la fase preanalítica a la doctora Luciane Vieira, que viene de Brasil, una conocida de nosotros ya, y su propósito y énfasis profesional están relacionados con la calidad y seguridad de los pacientes en los laboratorios clínicos. Dirigió laboratorios clínicos públicos y privados y trabajó como consultora. También ha trabajado continuamente en el programa de acreditación PALC de la Sociedad Brasileña de Patología Clínica y Medicina del Laboratorio desde sus inicios en diversos roles: auditora, directora de acreditación, miembro del comité de acreditación, actualmente gerente médica de Álvaro Apoyo, laboratorio dentro del ecosistema de salud ASA. Es una gran amiga y nos conocemos bastante tiempo y sé toda su trayectoria. Bienvenida y adelante. Buenos días a todos. Mi español es muy difícil, pero voy a intentar hablar en español para ustedes hoy, ¿ok? Si hay dudas, podemos aclararlas en el momento, porque tenemos como 1 hora y 40 minutos para la charla. No intento ocupar todo este tiempo, pero creo que como hay poca gente, si hay una duda en el momento es mejor, porque hablamos y no solamente voy a despejar conceptos y todo esto. ¿No? ¿No va a funcionar eso aquí? Creo que es importante que saibamos cuándo es el intervalo, porque se retrasó. Se puede ver y hablar a todos después. ¿Cuánto? Sí, si no he terminado, entonces retorno. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces soy la primera de una serie de miembros de LASC, de Grupo de Estudios de BDE en Latinoamérica. Tengo el honor de hacer parte de este grupo hace algunos años y es muy interesante para mí porque a veces vemos la situación de Brasil y Brasil por nuestra historia no es tan integrado a la América Latina como sería bueno de que fuera, y entonces Alaska nos da la oportunidad de intercambiar con Latinoamérica y para mí esto es muy importante, es muy honroso. Entonces tendremos también al doctor Alex al final del curso, que es de Brasil también y que hay una gran experiencia en indicadores. Ha criado, junto com o Dr. Wilson e Controlab e outros, o programa de benchmarking de laboratórios de Brasil, que é muito exitoso. E é como hoje benchmarking internacional de práticas bem-sucedidas em indicadores. Então, se há muitas coisas de indicadores que les gostaria saber, Dr. Alex vai brindar-les com esta experiência. Então, já me han apresentado. É muito importante esta charla de PALC hoje, neste curso. ¿Por quê? Porque o presidente da Sociedade Brasileira, que estava aqui, Dr. Álvaro, e Dr. Carlos Eduardo, han traduzido a norma PALC para espanhol. E esta norma será apresentada aqui. Creo que en el viernes, no sé bien, pero está en el programa la presentación de esta norma. No sé cuántas han traído, entonces si ustedes quieren tener la norma en papel, van al lanzamiento para tenerla. Como se ha dicho, como han dicho, estoy en el programa desde su comienzo y ha sido para mí um direcionador de minha carreira de patóloga clínica, incluso como consultante e nos laboratórios de onde atuo,
puedo ver como é importante o conhecimento de acreditação e de buenas práticas, e que se pode ser então irradiador destes conceitos em seu laboratório, em sua comunidade. E PAUC que ha sido criado por la Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Vou falar um pouco disso, porque nós vemos sempre lá isso, o Comitê CB36, lá isso internacional, lá norma 1589, que é específica de laboratório clínico, pero lo que ha hecho a Sociedade Brasileira ha sido criar um programa nuestro com características de Brasil e que se ha evolucionado ao largo do tempo. Então, hoje não é o mesmo programa que começou, pero vamos agregando pessoas, experiências, normas internacionais, e ha sido um caso, creio, quase único no mundo de um programa que se ha criado por uma sociedade de especialidade. Então, há que tomar a norma PAUC não como uma lei ou algo que é mandatório, pero é uma norma aberta. Lo que decimos em la norma, ao contrário, por exemplo, de CAP, é lo que deve ser hecho. E depois, os laboratórios vão desenvolver como vão cumprir o requisito. Então, é o que chamamos uma norma aberta. É uma norma que os evaluadores e os laboratórios vão criar juntos as conformidades. Então, uma breve história de PAUC. Estou desde o princípio do programa, então tudo que vou falar aqui é participado e sido da primeira classe de auditores do programa. Sem auditores, sem evaluadores, não se hace um programa de acreditação. E, incluso hoje, creemos que nossa mais grande riqueza são nossos evaluadores. São como uma espécie de elite, no bom sentido, de los profissionais de laboratório do país. E não há solamente médicos, há também biomédicos, farmacêuticos, biólogos, todos podem participar no programa. Então, o que passou em 1998? Houve um grande escândalo em Rio de Janeiro. A entidade meteorológica de Brasil, o Inmetro, depois se descobriu que estava por trás de isto. Alguns pacientes foram a laboratórios de Rio de Janeiro e entregaram guaraná. ¿Conoces guaraná? Sí, es muy buena. E han entregado guaraná nos laboratórios como se fosse orina. E os laboratórios examinaram esta urina e emitiram laudos. Depois que isto passou, eu mesma tentei analisar guaraná. E se no huele, cheira? Sí, si no haces esto, o aspecto es como de urina, y si lo ponen en el microscopio, va a ver algo que se parece com algo de uma urina normal, que não tem partículas, pero, enfim. Então, 10 laboratórios foram testados para sua qualidade e han liberado laudos de guaraná. E isto ocupou os jornais o Globo, na época, era o mais grande periódico de Brasil, e isto tocou em Dr. Wilson Skolnick, que ha sido presidente da SBPC. O laboratório de seu padre passou isto, e foi um grande escândalo. Nós sabemos que não é assim que se mide a qualidade de um laboratório. Pero el público, para eles foi realmente algo como se nós não soubiéramos o que fazer em laboratório. Em resposta, Dr. Wilson ha convencido a Sociedade de Patologia Clínica de Brasil que criara um programa verdadeiro
de monitoreo y de la calidad de los laboratorios clínicos. Y entonces él fue a Chicago para aprender con el programa americano que en la época, y creo que aún hoy es uno de los programas mejores, más largos, más famosos del mundo, el CAP, né? College of American Pathologists. Dr. Wilson fue a Chicago y hecho, para hacer el benchmarking, ha contratado a un especialista de CAP, Dr. Erlo Roth. Juntos han empezado a crear el programa. El primer que se hace cuando se va a crear un programa de acreditación es escribir a la norma. Tienes que tener estándares escritos para que la gente sepa qué vamos a buscar en su laboratorio, cómo se tienen que preparar. Y entonces fue una iniciativa de nuestra sociedad y hubo críticas como si nosotros no pudiéramos ser honestos en este programa, si íbamos a dar el diploma para quienes quisieran. Y esto no pasó. Entonces, el programa, un programa de acreditación como el nuestro, como otros, tiene que ser independiente, voluntario, confidencial, educativo, no punitivo. Esto es muy importante. Los evaluadores deben ser pares, personas que trabajan en el laboratorio. Por eso, nosotros, a la ISO para laboratorios en Brasil cayó mucho desde que este programa se creó, porque muchas veces en ISO va a su laboratorio una persona que no tiene la experiencia, no tiene la formación de laboratorista. Y entonces en este programa es mandatorio, solo aceptamos personas que tienen por lo menos 5 años de experiencia en laboratorio, con las formaciones legales que se exigen en Brasil para director de laboratorio. Entonces, empezamos con el benchmarking a CAP, pero no es lo mismo. Nuestro programa es distinto de CAP. La norma se actualiza periódicamente. Esto es importante porque cuando PALC empezó, usamos reglas sencillas, porque en Brasil no había un programa de acreditación con estas características en este momento. Solamente eso y pocos laboratorios se interessaban o tenían recursos. Y entonces hemos creado un programa basado en la legislación de Brasil en la época, pero algo de la lista de CAP Laboratory General, I don't know, no sé si conoces a la lista de Laboratory General, y entonces era una lista muy sencilla, muy más fácil para los laboratorios. Hoy, la norma que tenemos acá es la 2021 y estamos en la 2025. Lo que pasó es que cuando se organizó para venirnos a este congreso, estaba la norma 2021, es la que voy a hablar, he sacado textos de esta norma. Pero ya estamos en el próximo año en la norma versión 2025, porque siempre hay que actualizar lo que hacen los laboratorios más de más calidad. Nosotros miramos lo que hacen para implementar en el programa. Hoy el programa PALC es acreditado bajo ISQA, International Society for Quality. En ISQA ha creado estándares para las entidades acreditadoras, para los que quieren acreditar a los otros. Y entonces, hoy, hace algunos años, estamos acreditados bajo ISQA. Y hoy el programa PALC, Brasil es muy largo, como sabes, ¿eh? Pero el programa PALC supervisiona como 40% de los análisis en Brasil. No ha sido siempre así, el programa viene creciendo, creo que habrá
habrá uma charla acerca do programa em la grade do congresso, pero está crescendo, pero nosotros queríamos ler 100%, né? Pero 40% não é mal. Então, o que é a acreditação e por que é distinta de uma certificação? Uma certificação como a de la ISO, temos um estándar, por supuesto, e lá ISO ha criado um estándar para laboratórios, que não havia. No princípio, os laboratórios se certificavam bajo 9001, ¿sí? Para o sistema de gestão. Pero depois lá ISO sentiu a necessidade de criar uma norma de laboratório específica, que é lá 15189, que está, como decimos, harmonizada a PALC hoje. E que distingue a acreditação da certificação? Algo já é falado. Tem que haver uma entidade acreditadora, em nosso caso, a sociedade. Temos que criar uma norma de acreditação. Supongo que em Peru se vai ser algo como esto, não sei, Armando. Há que ter uma comissão de acreditação, que são pessoas de conhecimento na área de qualidade, de segurança do paciente, que vão juzgar, que vão evaluar os laboratórios que são auditados. E os evaluadores, a parte mais importante do programa, são as pessoas que treinamos para visitar os laboratórios e evaluar se o laboratório cumpre os requisitos que nós hemos criado. Então, são os elementos de acreditação. E como é distinto de certificação, é que um programa de acreditação tem que ser basado em experiência específica do foco de la acreditação. Neste caso, laboratório clínico, medicina de laboratório, lo que quiera. Então, em 1998 se criou os propósitos, asseguramento da qualidade dos laboratórios e melhora contínua. E auditoria por pares, sem fins comerciais, caráter educativo e participação voluntária. Em los Estados Unidos, por exemplo, uno tem que escolher, vou ser acreditado bajo este programa. Pero em Brasil não é mandatório e a lei do governo não ha tornado este programa mandatório. Então, é voluntário e o laboratório escolhe. Há outros programas de acreditação em Brasil, por supuesto. O nosso tem hoje 26 anos. Então, a norma se basa em estándares, que são requisitos de qualidade, e temos que ter requisitos de todos os processos pré-analítico, analítico, pós-analítico e processos ancilares como gestão, treinamento da gente, capacitação, segurança de tratamento de resíduos, e todo isso tem que estar na norma. Então, há requisitos que são do processo e há requisitos que são de apoio, ¿sí? E então a norma PALC hoje é basada em vários estándares, como CAP, ISCO também, pero nos adequamos à realidade de Brasil. E isto é algo que creio que sirve de benchmarking. Se, por exemplo, em Peru há bom programa, pero a gente não está aderindo muito, a vezes está acima de lo que se pode fazer na rotina, com os recursos que uno tem. Então, é importante que o programa sirva como estímulo para a melhora, pero isto pode ser contínuo. Não precisam começar com todo bueno, todo maravilhoso, porque não é assim que a realidade ensina. Actualizada continuamente para que vamos sempre melhorando, e hoje estamos acreditados bajo isso que eu já mencionou. Que é o sistema de gestão da qualidade? Isto, para mim, é o que distingue um laboratório acreditado de um laboratório não acreditado muitas vezes.
porque a acreditação te estimula a criar um sistema de gestão da qualidade. A qualidade não vai ocorrer por si mesma. Nós vamos a influir nesse processo para que haja bons estándares em laboratório. Então, gestão de pessoas e competências, de isso não se pode falar pouco. É o principal em la saúde, é a gestão de pessoas e de suas competências. Não há nada acima disso. Gestão de cumprimento legal, por supuesto. Um laboratório é muito regulamentado. Então, há que cuidar de las leis e de cumprir as leis. Leis não se questionam, se cumprem. Gestão da informação. Por que, vou falar um pouco disso? Por que em PAUC estimulamos os laboratórios ao cumprimento legal estrito? É porque quando há um escândalo, e por vezes há, como por exemplo, o laboratório não fazia exames, lançava as amostras à la basura. Então, se este é um laboratório acreditado, é muito malo para o programa. E então, o programa também cuida que o laboratório cumpra os requisitos legais para que nós também não sejamos lançados em um escândalo, como o de Guaraná. Gestão da informação. Casi todo o que hacemos em laboratório hoje é informação. É informação que obtenemos do paciente, é informação que vamos a repassar ao médico, ao sistema de saúde. E então, em Brasil hoje, quase todos os laboratórios utilizam sistemas de informação laboratorial informatizados. Não sei a situação em Peru. Há muitos sistemas informatizados de laboratório, a gente os usa, sim? Ótimo. Gestão de documentos e registros. Há uma frase que é assim: se não está registrado, não lo has hecho. E então, isto é muito importante no programa. Os documentos temos que escreverlos para que a gente seja treinada em los processos, para que haja harmonização, estandarização de los processos de laboratório. Pero los registros são importantíssimos porque las evaluaciones se basan en registros. Entonces, ¿quién ha tomado la muestra? ¿Dónde ha tomado la muestra? ¿Cuánto tiempo decorrió entre la muestra a llegar al laboratorio? Y entonces los registros son importantísimos y deben ser trazables. Vamos a hablar de esto. El aseguramiento de la calidad. Entonces hay procesos en laboratorio donde não é fácil ter controle de qualidade, evaluação externa da qualidade. Então, para estes processos, necessitamos estratégias de asseguramento da qualidade. Eu vou falar hoje de las estratégias para a fase pré-analítica. Pero, gestão por processos, este processo aqui termina, pero empieza um novo processo. E estes processos se encadenam para o final do produto, que suele ser um resultado de exame. Indicadores, a charla de Dr. Alex. Gestão da fase pré-analítica, é do que vou falar hoje. Gestão da fase pós-analítica, as transcrições e os resultados críticos e tudo isso. Validação e verificação de sistemas analíticos, isso é muito importante. Em Brasil, quando o PAUC começou, a gente não conhecia bem validação nem verificação de métodos, não se usava. Era quase como os exames começavam assim, por mágica. E não tínhamos como ferramentas estatísticas para fazer a validação e a verificação. E então, isso se evolucionou muito. Adequação de los rangos de referência. Hoje sabemos que muitas das vezes os rangos de intervalo de referência que os fabricantes nos informam não são adequados a nossa população. Então, há que cuidar de esto também. O PAUC não fazia isto. Começamos como há 5 anos de exigir
la evaluación de los rangos de referencia. Evaluación externa de la calidad, nosotros sabemos lo importante que es recibir muestras cegas de un programa proveedor para evaluar la acurácia de los exámenes. Controle interno de la calidad, también siempre los laboratorios han cuidado de esto. Sabemos cuán importantes son los dos, controle interno y evaluación externa en conjunto. Entonces, ¿qué es aseguramiento de la calidad? Que es el que voy a hablar de la fase pré-analítica. Es un conjunto de procedimientos y prácticas sistemáticas. Cuando uno dice procedimiento, ¿qué quiere decir? Que la dirección del laboratorio o la persona que se encargó de esto va a establecer el proceso. Entonces, para coletar la muestra sanguínea, vamos a seguir esta orden de tubos y tal. Entonces, se va a definir el proceso, y son muchos procesos, ¿sí? Y después se va a escribir este proceso en un documento para que la gente sea entrenada y para que la gente lo consulte cuando necesite. Entonces, un conjunto de procedimentos, quiere decir procesos y documentos y prácticas sistematizados, implementados para garantizar la acurácia, la precisión, la confiabilidad, la consistencia de los resultados de las pruebas de laboratorio. Entonces, todo lo que hacemos, como ha dicho Emily, el paciente. Entonces, es la calidad de los resultados y la seguridad del paciente. Esto es lo principal. Todas nuestras decisiones deben mirar este final. Y incluye la interpretación de los resultados, asegurando que se cumplan los estándares. Y el principal, desde la toma de muestras hasta el análisis, hasta los resultados. Entonces, es un proceso continuo que tenemos que gerenciar. Entonces, creo que es esta que viene para ustedes, no sé, creo que sí. Entonces, un poquito, una pequeña habla sobre los indicadores de la calidad. Entonces, lo que no se mide, esto también es clásico en gestión de la calidad. Lo que no se mide no se conoce. Lo que no se mide no se puede gerenciar. Entonces, los indicadores, hay que escoger buenos indicadores de cada proceso para que se pueda conocer el proceso, cómo se da en la realidad. Nosotros soñamos con un proceso perfecto, pero en realidad no será así. Entonces, é uma medição realizada para evaluar quantitativamente. Então, indicadores pressupõem dados numéricos. Se o desempenho de um processo ou conjunto de características cumpre com o quê? Os requisitos que nós estabelecemos, nós mesmos. Então, na norma PALC 2021, que vão receber, o sistema de gestão da qualidade deve incluir indicadores de desempenho para evaluar e monitorear sistematicamente o que é crítico. Quando uno empieza a criar indicadores, há como um entusiasmo. E então, quero um indicador para isto, quero um indicador para aquilo. E depois, com o tempo, você vai vendo que não é assim, que há que ter poucos e buenos indicadores de processo que resultem em melhoria, né? Então, não há que ter muitos indicadores, principalmente no começo, pero há que ter buenos indicadores e com o cuidado de ter indicadores de la fase pré-analítica, de la fase analítica, de la fase pós-analítica, que são os mais importantes no final para o laboratório. E temos que pensar, este indicador me vai ajudar a gerenciar a qualidade ou a segurança? Se não vai ser útil, não tienes que se preocupar com ele. Então, o sistema de medição de desempenho deve incluir objetivo. ¿Por que vou medir isto? Metodologia. Há que ser sempre a mesma, para que se pueda comparar com o passado.
Si cambias la metodología, pierdes su histórico, su base de comparación. Entonces, siempre que se va a modificar un indicador, se mensura el indicador como está y se empieza el nuevo indicador por un tiempo, serán simultáneos, para que no se pierda el histórico. Frequência de medição. Este indicador lo quero todas as semanas. Por exemplo, acidentes com pérfuro cortante. Quero que seja imediato o dado. Outros não há. O programa de avaliação externa da qualidade pode hacerlo anualmente. Então, a frequência se pode cambiar. Como se vai analisar o resultado do indicador? É gráfico? É uma meta visível para que ponga seu desempenho e lo compare? Há programas que lo hacen automaticamente, que Alex vai falar de isso. Depois do indicador, da análise crítica, uno tem que fazer um plano. Não, o indicador está bem, está em la meta. Então, ao final de um tempo vou a encurtar la meta, vou a fazer la meta mais difícil. Então, uno tem que gerenciar o processo. Então, principalmente, plano de ação para os indicadores que não vão bem. Comparabilidade com outros laboratórios, isso é muito importante, isso é o que ha hecho a sociedade. Ha criado um programa de benchmarking, onde os laboratórios se comparam entre si, são hospitalares, são ambulatoriais, são grandes, são pequenos, então o benchmarking é muito importante. Então, no programa, vocês vão ler, há uma lista de indicadores que se recomenda. Por exemplo, nova toma de muestra por motivos e origem. Esto é a fase pré-analítica. Por que se ha selecionado esto? Porque a nova toma de muestra é mala para o paciente, retrasa o diagnóstico, é daninha. Então, este é o principal indicador de la fase pré-analítica, né? Se todo vai bem, uno vai barrando a necessidade de tomar novamente as muestras, por hemólise ou por lo que seja. Desempenho na avaliação externa da qualidade, por supuesto. Em Brasil, há uma lei que diz que todos os laboratórios devem participar de uma avaliação externa da qualidade. Entrega de informes de resultados dentro do prazo. Claro, tu has acordado com o paciente a fecha de entrega de resultado. Então, tienes que cumprirla. Se não la cumpres, há um problema. Rectificação de informes de resultados. Isto é bastante grave. É quando nós descobrimos um erro, ou o paciente ou o médico nos apunta um erro e temos que corrigir resultados de pacientes que, a vezes, o médico já ha visto, já ha tomado sua conduta. Então, a retificação de informes de resultados é um indicador recomendado. A satisfação do cliente, todo o que hacemos é para o cliente. Então, temos que aferir se ele está contente, se ele tem críticas, e sempre as há, verdade? Promédio de los últimos 12 meses isto é um requisito específico de PALC que não há em outros programas que eu conozca, é que quantos exames você deriva para um laboratório de apoio, percentualmente? Porque houve um fenômeno em Brasil que os laboratórios começaram a terceirizar, a enviar para laboratórios de apoio massivamente, como quase 100% de suas análises, 100% de suas análises. E isto como vai a PAU, que é um laboratório deste tipo, e vai acreditá-lo. Então, hoje exigimos que 95% dos exames do laboratório se hagan em laboratórios acreditados PAU. Ou seja, uno pode derivar, sí puede, pero va
Entonces hay una tolerancia para esto. Falla de comunicación de resultados críticos. Los resultados críticos son muy valorizados en el programa PAL, que el laboratorio haga contacto con el médico para comunicar, por ejemplo, una hiperglicemia muy alta y etc. Y entonces esto se tiene que tentar, no es fácil comunicar a los médicos, como sabes, ¿no? Entonces el laboratorio tiene que tener un proceso bien registrado, por lo menos de la tentativa de contacto. Si no sucedió, pero intentó. Entonces, los resultados de desempeño de la organización deben comunicarse a las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? A veces no son los clientes, no son los médicos, pero la dirección del hospital, los clientes principales que el laboratorio atiende. Entonces, hay que registrar su desempeño, su evolución y comunicarlo bien, porque es un gran esfuerzo. Entonces, cuando va al laboratorio, uno de nuestros evaluadores, por lo menos dos, porque creemos que por motivos incluso de confianza, dos personas evaluando un laboratorio es bueno. Entonces, son al mínimo dos, y si el laboratorio es muy largo, tiene muchas unidades, entonces se va agregando más evaluadores. En general, intentamos que la evaluación ocurra en un día, para que no perturbe mucho el laboratorio. Pero si hay necesidad, se puede hacer como por 2 días. Y otro punto importante es que nuestros evaluadores son voluntarios. Ellos reciben una paga simbólica, prácticamente. El que el programa brinda son los pasajes aéreos, los hoteles, la alimentación, pero los evaluadores son voluntarios, no ganan dinero siendo evaluadores. Entonces, cuando van al laboratorio en este día, tiene que estar la evaluación toda planeada, los horarios y todo, quién van a conocer, quién van a hablar. Entonces, se planea. Se indica en la norma que pueden buscar en el laboratorio. Son entrenados teóricamente y después hacen 4 evaluaciones de entrenamiento. Pero en la norma tenemos para el auditado también lo que el auditor posiblemente va a querer buscar, va a ver. Documento que habla de los indicadores, registros de los indicadores. He dicho que voy a colectar este dato semanalmente. ¿Dónde está el registro de estos datos? De los análisis críticos, de los planes de mejora. Si hay benchmarking y es deseable que haya, ¿cuáles son los benchmarkings de los laboratorios, de un programa de indicadores o otro tipo? Por ejemplo, entre laboratorios de la misma red, por ejemplo. Aquí se menciona el programa de indicadores, no es mandatorio que un laboratorio acreditado participe del programa de indicadores, de lo que el doctor Alex va a hablar. Pero si participa, nosotros valorizamos esta participación. Y hay en la auditoría PAL siempre una entrevista con la dirección. Entonces, la dirección presente, porque en Brasil hoy la dirección está en los Estados Unidos, brincadeira. Pero hay grandes redes donde la dirección no es accionable. Pero hay que haber una persona encargada y con esta se habla sobre los indicadores, lo que piensa, lo que está haciendo, los resultados, si son buenos, si son útiles. Esto se hace en una charla con la dirección. Algunas definiciones que voy a hablar de ahora en diante van a aparecer. Sistema de gestión de la calidad, já hablé. Procedimento documentado, já hablé. TCLI, que
não sei bem se é assim em espanhol, término de consentimento livre informado. ¿Sí? TTR, tiempo total de respuesta. En Brasil es TAT. ¿Ok? Bom, vamos falar de los requisitos pré-analíticos quando chegue o tempo, Armando Farmier. Então, não é isso. Cambiar. Voltar, volver. Então, na norma PAU, que o peso da fase pré-analítica é muito importante, é muito evaluado, é muito bem tratado. É como um dos mais grandes, mais largos itens do programa. São 19 requisitos. E há requisitos que têm muitos requisitos em ele. E é o item 8 da norma. ¿Ok? Então, o requisito 8.1, que habla de la etapa que hoje se habla bastante, Pleban e outros, de la etapa pré-analítica. Para nós é estranho, pero ao começo, pero é como é importante a solicitud de los exámenes, que a solicitud seja correta, que seja de los exámenes mais importantes para o caso do paciente, para o diagnóstico ou para o monitoreio. Então, o sistema de gestão de qualidade, este item é muito difícil a cumprir, deve incluir medidas orientadas à qualidade das solicitudes médicas, de modo que sejam adequadas para aclarar ou gestionar a situação clínica. E aí a solicitud médica deve conter, por lo menos, a identificação do cliente, identificação do médico solicitante, muestra o material a ser tomado, difícil, exames a realizar, indicação clínica quando seja possível. E nós sabemos hoje que este requisito estamos muito lejos de cumpri-lo bem. Este link do laboratório com o médico, tendremos que evolucionar muito ainda. Quais são as evidências? Não é visto não conformidade neste item, nos relatórios de auditores. Creio que todos sentem a mesma dificuldade em seus laboratórios. E então, para conferir essa não conformidade ao laboratório, uno tem que fazer isto bem, saber como se lo hace. Porque o laboratório nos pode questionar, sim, então não cumplo este item, e como você me disse que tenho que cumprir? Que haces você para isso? Então, verificar. Então, em geral, em uma auditoria PAU, que é da fase pré-analítica, eu fazia isto, creio que muitos auditores lo fazem. Uno escorre um posto de toma de muestra do laboratório e vai ao posto de toma de muestra e empieza como se fora um cliente. E então nós redigimos uma requisição falsa ou então tomamos uma requisição real do laboratório a la qual nós vamos a traçar ao largo do dia. Então, se toma o pedido, a solicitud médica e se acompanha a toma de muestra, o processamento da muestra, hasta que ao fim do dia, a vezes, temos resultados de esta solicitud que vamos traçar. Então, vamos ao equipo que faz os exames, verificamos o controle interno, o controle externo. É uma maneira de que uno haga uma auditoria seguindo todos os passos da muestra, para poder ter uma ideia do conjunto. Isto se pode fazer principalmente em laboratórios não tão grandes, não tão largos, como há uns muito grandes. Então, vou verificar as requisições disponíveis, se há correta identificação do cliente, do material e dos exames, e verificar as iniciativas do laboratório com o objetivo de melhorar a qualidade das requisições. Isso se pode fazer muitas vezes em hospitais,
¿sí? Uno puede crear, junto con los médicos, los sistemas de solicitud de muestras, si van a usar cheques o si van a querer solicitudes. Para algunos exámenes sí se exigirá solicitud con diagnóstico, por ejemplo, exámenes genéticos. Entonces el laboratorio puede actuar, por ejemplo, en el hospital, para que el sistema de solicitud de muestras sea el más adecuado y también el costo-beneficio para el diagnóstico de los clientes. Y va a haber esto con a entrevista con la dirección también, donde va a hablar también de indicadores. ¿Alguna cuestión? Pueden hacer. ¿Hay alguna cuestión? ¿No? ¿Están entendiendo lo que hablo, por lo menos? El requisito 8.2, creo que será el último antes del coffee break. El sistema de gestión de la calidad del laboratorio debe disponer de un procedimiento documentado, proceso y documento para recepción, procesamiento, registro de solicitudes de exámenes verbales. ¿Sí? No sé qué pasa en tu escenario, pero hay gente que llama al laboratorio y pide, por ejemplo, la inclusión de un test. La solicitud ya se ha hecho, pero vienen otros pedidos. Y entonces, por seguridad del paciente, uno tiene que tener el sistema de cómo va a registrar estos pedidos verbales, o por WhatsApp, no sé. Entonces va a tener que explicar a los clientes que si hay un pedido verbal, tienen que tener tales informaciones para llamar al laboratorio. El laboratorio tiene que tener un proceso para registrar estos acréscimos y tiene que hacer lo que llamamos el readback. Decir al médico, a la enfermera o quien sea, esto es lo que he comprendido. Este es el paciente, esta es su ubicación, se ha tomado su muestra hoy por la mañana y se tiene que agregar tal examen. Entonces, esto se tiene que registrar. ¿Y quién ha oído y quién ha hablado? ¿Ok? Entonces, hay que tener un procedimiento documentado para solicitudes verbales. ¿Ok? Y después se va a ver cómo se va a poner eso en el sistema informático. E também um procedimento documentado para as muestras urgentes. Então, o laboratório tem que ter uma política para exámenes urgentes e nesta política vai a criar um processo interno, se não há, de priorização de muestras urgentes. Qual é o trajeto de las muestras urgentes? Lo que se pode fazer como urgência por política, porque sempre haverá casos de que uno vai chamar, este caso se tornou urgente porque o paciente vai a outro hospital e tem que portar este resultado. Então, há como falsas urgências, pero que vão a passar também. Então, temos que pensar nesta política e assegurar que o tempo total de resposta seja adequado. Por exemplo, uma troponina que vem do serviço de urgência. Temos que falar com a equipe de cardiologia ou de urgência qual é o tempo que precisam de resultado, qual é o protocolo de dor torácica que sigue. E a vezes, conforme o tempo total de resposta, tendremos que pensar em, por exemplo, utilizar um POCT, um Point of Care Testing, para que o tempo seja adequado. Então, não só neste momento, criamos o processo documentado
documentamos o processo, mas também revisamos o processo para constatar se está adequado. E temos que ter também um procedimento documentado para solicitude de pruebas ou confirmações adicionais em muestras já tomadas. Por exemplo, se o laboratório pode fazer reflex testing, eu he hecho uma glicose, está muito alta, vou fazê-la de novo para confirmar, para liberar este resultado crítico. E então temos que ter também como vamos a gerenciar muestras que já temos dentro de sua estabilidade e que poderemos usar para confirmações, para outras amostras. Então, a estabilidade e tempo. Temos que saber isto também. Casos que seja necessário obter um término de consentimento livre e informado. Em Brasil, usamos muito o TCLI para muestras genéticas. Então, para que o paciente ou a família sepa a amplitude do exame genético. Se há um encontro de algo que não se esperava, se quer saber ou não, se quer ser informado ou não. Por exemplo, estou fazendo um exome ou algo para autismo, por exemplo. Pero he encontrado algo de câncer hereditário. Tenho que informar ao paciente ou não? O paciente quer saber ou não? Então, o termo de consentimento livre, informado, e também para as provas que podem ser invasivas ou que podem ter risco. Então, também é bom que o paciente ou familiar sepa que há risco no procedimento, por mais sencillo que seja. Então, o evaluador vai ao laboratório que vai buscar, vai verificar os documentos que tratam de isto, como receber muestras urgentes, como tratar o TCLI. Isso deve estar escrito. E, por exemplo, você fizeram esta prova genética, que vou lá e puxo. Onde está o TCLI desta prova? Ok? Você pode fazer assim também. Vocês recebem solicitudes verbales? Sim ou não? Não é mentira, pero sim. Quando foi a última vez que isto passou? Quero ver os registros. E há auditores, evaluadores que vão a pessoa que há chamado ao laboratório e também combinam as versões. Então, solicitudes verbais e exames urgentes. Então, o procedimento deve incluir detalhes especiais de identificação do material, solicitudes de muestras primárias, transporte de muestras à área técnica, onde se vão segregar as muestras urgentes, que fluxo vão seguir, de priorização, como o equipo lida com priorização. Há um status, a pessoa tem que tomar a muestra urgente e manualmente incluir a muestra. Então, temos que pensar em todos os detalhes de este fluxo de urgência. E quaisquer especificidades da emissão de informes. Por exemplo, se o paciente não pudo fazer algo que era esperado do paciente, por exemplo, não estava em ayuno, mas era uma urgência, isto tem que estar na política para que conste o informe também, para que isto seja registrado para caso no futuro seja questionado o resultado. Acho que continuamos, Armando, mas... Tá. O requisito 8.3. O laboratório deve garantizar que seus processos de la fase pré-analítica cumplam com, óbvio, pero as necessidades do paciente. Eu gostaria de mencionar que a ISPA hoje exige de los laboratórios uma política de atenção centrada na pessoa. É algo
vou dar um exemplo que é caro para mim. É o atendimento, por exemplo, de pessoas transgênero. ¿Sí? Entonces, en la atención centrada en la persona que viene en la nueva norma PALC, uno tiene que pensar cómo va a atender a los pacientes con sus especificidades y necesidades especiales. Entonces, si el paciente tiene por ejemplo, una dificultad visual, si él tiene dificultad de locomoción, si él es transgénero, si él usa un nombre social o de escoja que no es el nombre de documento. Y entonces, hoy la ISCO nos pide y el PALC va a empezar a pedir esto en el próximo año, es que el laboratorio tenga atención centrada en la persona en sus consideraciones de atendimiento. ¿Ok? Diretrizes médicas ou protocolos cientificamente validados. Não se pode fazer, por exemplo, uma prova funcional, determinados exames se não estão validados em la literatura científica. Isto em Brasil é muito imperfeito, porque a remuneração de laboratórios não é por valor, é por procedimento. Entonces, los laboratorios tienen una especie de conflicto de interés. Si el médico está pidiendo, está solicitando, yo voy a hacerlo. Está solicitando una prueba con 5 dosajes de glicemia. ¿Sí? Los laboratorios deberían, por ejemplo, no realizar esto, entrar en contacto con el médico, informar a estandarização atual de diabetes, não queres para hipoglicemia, mas esto não é o melhor. Pero esto não hacemos muitas vezes. Então, vamos atendendo a solicitudes que não são basadas em protocolos científicos. Esto é, vamos a dizer, um problema em Brasil, porque a remuneração é por procedimento e não é por valor ou não é por resultado. Não sei como passa em Peru, mas creio que deve haver situações em que não seguimos diretrizes médicas, aunque existam. O laboratório e as unidades de toma de muestra devem proporcionar ao cliente ou seu responsável. Este é um ponto que em Brasil, no princípio, foi muito difícil. Instruções claras. Não tínhamos instruções escritas. Então, o paciente comparecia ao laboratório e lhe explicava como fazer uma toma de muestra de urina de 24 horas. Nem a pessoa que explicava sabia, nem o paciente compreendia. Então, hoje, se há uma complexidade na toma da muestra, tem que ser por escrito. E então, o laboratório pode ser criativo, pode poner figuras, pode poner vídeos na internet. Hoje, temos muitas ferramentas de informação aos pacientes. As instruções devem estar escritas em linguagem acessível. Isto varia conforme a escolaridade, a cultura, pero tienes que evitar términos técnicos, brindando orientação sobre a preparação e toma de materiais ou muestras quando o cliente las vai a tomar. Não sei como é em Peru, pero em Brasil quase não se coleta mais urina nos laboratórios. É raro, porque a vezes atendem como 100, 200 pessoas e não têm estrutura para isso. Então, o paciente vai trazer isto coletado em seu domicílio. E só se podem dar verbalmente instruções sencillas, que não comprometam a preparação do cliente e que sejam facilmente compreensíveis. Aqui há, por supuesto, uma subjetividade muito grande. Assim, que é uma instrução clara, que é uma instrução sencilla, né? Isto também tem um contexto cultural, mas o importante é que o laboratório se responsabilize por instruir bem a los clientes cerca da toma de muestras, para que se evitem problemas. Não sei o que passou aqui.
Aqui lo veo. ¿Ah? Pero creo que hay solamente uno más. Las evidencias. Entonces, el auditor, como he dicho, es bueno que vá a los locales de toma de muestras, seleccione un local, seleccione una requisición para acompañar y entonces verificar si los procesos contienen referencias o guías o protocolos médicos. Esto generalmente hacemos en el laudo. Por ejemplo, se há um laudo de diabetes, qual é a referência que o laboratório usou? Se está citada no informe. Consultar as instruções de toma de muestra escritas. Muitos laboratórios, ao começo, tinham várias instruções pré-impressas. Hoje, muitos imprimem ao momento do paciente que necessite. Então, há várias formas de atender a este requisito. Não é fácil, eu creio que é um dos requisitos da fase pré-analítica mais desafiadores, aunque seja fácil de compreender, é difícil de implementar. Então, por agora, vamos ao café, Armando.